Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 30. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos precisar hoje. Nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, do lápis, da borracha e dos lápis coloridos. Então vou deixar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Tudo certinho? Materiais separados? Então vamos ver do que se trata a nossa aula 30, né? Nós vamos continuar falando sobre os movimentos sociais de resistência, porém hoje nós vamos conversar sobre o movimento feminista. Antes de eu dar aquele tempinho para que vocês, copiem, as informações da nossa aula, nós vamos revisar o que nós vimos na aula anterior, ou nas aulas anteriores. Então, crianças, a gente já conversou sobre os movimentos de resistência, o movimento indígena, o movimento negro e, semana passada, o movimento da greve de 1917. Nós vimos e analisamos algumas imagens, como a fotografia que eu trouxe para vocês, onde nós vimos que as crianças, eram trabalhadoras das fábricas. E hoje, na aula 30, nós vamos conversar sobre o movimento feminista. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Tudo certinho aí, crianças? Então, para começar a nossa aula, eu trouxe para vocês a seguinte frase: é proibido. O que será que essa frase tem a ver, com a nossa aula? Ela tem tudo a ver com a nossa aula, porque nós vamos falar sobre o movimento de resistência feminino. E durante uma parte, da história aqui das mulheres, as mulheres elas foram proibidas de muitas coisas, como proibidas de estudar, de trabalhar, de exercer muitas profissões, de votar e se candidatar a cargos públicos, por exemplo, sair de casas sozinhas, não podia, não podiam também se manifestar publicamente, escrevendo em jornais, publicando livros. E essas mulheres, crianças, elas resistiram, muito, lutaram contra todas essas proibições. Elas queriam estudar, elas queriam
escolher a sua própria profissão e lutaram muito por isso. E hoje nós vamos falar sobre algumas mulheres que se engajaram nessa luta. Para começar, crianças, eu trago para vocês a nossa fonte, né? Nossa primeira fonte, fonte 1. Essa pessoa da imagem se chama Nísia Floresta. Vocês acham que a mulher da pintura viveu atualmente ou há muitos anos? Explique. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa atividade no caderno, analisarem a imagem e responderem à atividade. Tudo certinho aí, crianças? Então, vocês viram, né, que retratam, né, a Nísia Floresta nessa imagem. E não é uma mulher de atualmente, né? É uma mulher que viveu há muitos anos atrás. Eu trago para vocês na próxima imagem a fotografia da Nísia. Essa é uma capa de um livro, crianças, né? Então, a Nísia, né, o nome dela não é Nísia, ela ficou conhecida como Nísia Floresta. E ela é considerada por muitos como a primeira mulher no Brasil a lutar por direitos negados às mulheres. Ou seja, é a primeira feminista da história do Brasil, né? Como eu disse, essa é a capa de um livro escrito pela Constância Lima Duarte, que conta a história da Nísia Floresta. Vamos conhecer um pouquinho da história da Nísia, crianças? Então, vejam a nossa fonte 2, né? Que é um trecho do livro. Então, olhem lá. Num tempo em que a grande maioria das mulheres brasileiras vivia trancafiada em casa, sem nenhum direito, quando o ditado popular dizia
que o melhor livro é a almofada e o bastidor. E tinha foros de verdade para muitos. Então, crianças, muitos acreditavam, né, naquela época, que a melhor coisa para as mulheres era ficar em casa, né, e fazer, né, o melhor livro era a almofada e o bastidor. Vocês sabem o que é um bastidor? Olha lá, trouxe a imagem para vocês de um bastidor. Talvez vocês já tenham, né, visto alguma coisa parecido na casa aí das avós de vocês, de alguém mais velho, né? Então, um bastidor, crianças, é um objeto, né, circular que segura, né, onde a gente coloca o tecido e ele deixa o tecido bem esticadinho para realizar os bordados, certo? Continuando, crianças, eu trago para vocês, né, a imagem dos jornais, né, da época, né? Esse jornal tinha como título A Estação, né? Jornal ilustrado para a família. Então vejo que nesse jornal, ali nós temos algumas imagens, né, de algumas mulheres. Na segunda fotografia, eu tentei ampliar ali um pouquinho para vocês verem, né, que ali a gente tem a imagem de bordados, né, de rendados. Então, crianças, esse jornal é de 1892 e ele tinha o objetivo, né, de ensinar as mulheres a como se vestir e as tendências na moda, que na época era o rendado. Na sequência, ainda como a fonte 2, nós temos lá: nesse tempo, Nísia Floresta dirigia um colégio para moças no Rio de Janeiro e escrevia livros e mais livros para defender os direitos femininos, os direitos dos índios e dos escravos. Nísia deve ter sido uma das primeiras mulheres no Brasil a publicar textos em jornais da chamada Grande Imprensa. Crianças, então, naquela época, né, nós não tínhamos as escolas organizadas, né, administradas por mulheres. E a Nísia, né, nessa época, ela administrava, né, ela dirigia um colégio para moças no Rio de Janeiro, né? Os demais colégios femininos, principalmente os de desenvolvimento de prendas domésticas, né? A valorização era chamada a educação da agulha. Então, qual que era o objetivo dessas outras escolas? Ensinar, né, as mulheres a bordar, a fazer, né, atividades domésticas. E na escola que a Nísia dirigia, não tinha esse objetivo, né? Ele tinha o objetivo de que as mulheres estudassem outras ciências, né? E também a formação, né, para as meninas. Continuando aqui, eu trago para vocês, né, a capa de mais de um livro falando, né, do direito das mulheres. E aqui no segundo, um trecho de uma citação, né, de Nísia, onde diz assim: por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídas dos cargos públicos. E porque somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Então, crianças, vejam, né, como a Nísia se preocupava, né, e defendia que as mulheres deveriam estudar diferentes ciências. Continuando aqui, eu trago outro livro, né, outra capa de livro da Nísia Floresta, né? Aqui nós temos o Opúsculo Humanitário. E agora, crianças, nós temos uma atividade para fazer. Então, essa atividade, crianças, eu vou dar um momento para que vocês copiem, né? Trata-se de um desenho. Então, vocês vão imaginar como era a vida da grande maioria das mulheres brasileiras do século XIX e como era a vida de Nísia Floresta, tá? E aí eu vou colocar os textos, né, para que vocês consigam responder e fazer o desenho de vocês. Então eu vou deixar essa tela
num primeiro momento para que vocês copiem a atividade. Agora, crianças, então eu vou deixar essa tela aqui, né, com um pedaço, um trecho do texto que nós lemos, para que vocês preencham a primeira coluna, né, da nossa atividade que vocês acabaram de copiar.
Tudo certinho aí, crianças? Então, a primeira coluna já está preenchida, né? Agora, eu vou deixar esse trecho para que vocês respondam, né, a segunda coluna.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos dar sequência na nossa aula. E eu trago para vocês, né, a nossa fonte 3, que é mais um trecho, né, falando da Anísia Floresta. Então olhem lá. Dona Anísia Floresta, brasileira, augusta, tem a honra de participar ao respeitável público que ela pretende abrir no dia 15 de fevereiro próximo, na Rua Direita, número 163, um colégio de educação para meninas, no qual, além de ler, escrever, contar, coser, bordar, marcar e tudo mais que toca a educação doméstica de uma menina, ensinar-se-á a gramática da língua nacional por um método fácil, o francês, o italiano e os princípios mais gerais da geografia. Haverão igualmente nesse colégio mestres de música e dança. Então, crianças, aqui na fonte 3, né, nós temos ali tudo que as meninas iriam aprender na escola, né, que a Anísia Floresta dirigia, né? Crianças, então, a Anísia Floresta, ela foi uma das primeiras brasileiras a ter um colégio no país. Olhem aqui, né, a imagem do colégio, né? Os colégios da época, como eu disse antigamente, eles eram administrados por estrangeiros. E a Anísia Floresta foi a primeira brasileira a administrar uma escola aqui no Brasil. Aqui nós temos a fachada do Colégio Augusto. Continuando, crianças, nós vamos realizar mais uma atividade. Vejam do que se trata. Escreva a diferença entre a escola fundada por Anísia, o Colégio Augusto, e as demais escolas da época, de acordo com as fontes 3 e 4. Então, crianças, eu vou deixar um tempinho para que vocês copiem, né, essa atividade. E aí eu vou colocar as fontes para que vocês consigam responder a atividade.
certinho, crianças? Atividade copiada. Então agora mais um tempinho, né, com o texto para que vocês consigam responder a atividade. Tudo certo, crianças? Interessante, né, a gente conhecer todo esse trajetório, né, da Anísia Floresta. Eu gostaria de comentar com vocês que quando eu estava, né, estudando e preparando a aula junto com a professora Gisélia, eu estava comentando que há não muito tempo atrás, né, no tempo que eu estudava, nós tínhamos uma matéria chamada Técnicas Industriais. Do que se tratava essas técnicas industriais? Então, os meninos iam fazer técnicas industriais na marcenaria. E eles aprendiam, né, fazer ali trabalhos na marcenaria, trabalhos ligados à elétrica, construíam robôs, coisas bem bacanas. E nós, meninas, nós íamos para as técnicas industriais, né, das mulheres. E a gente aprendia a cozinhar, a bordar, a fazer algumas coisas assim materiais, né, de decoração. E aí eu comentei com a professora Gisélia que a escola que eu estudava era uma escola de freiras. E a professora dessa matéria era uma freira. E a gente não tinha, naquela época, o hábito de reclamar, de, né, fazer alguma reivindicação de que não estava correto isso. E aí eu lembro que quando os meninos estavam fazendo o robô, nós estávamos aprendendo a fazer tricô. E eu não conseguia aprender a fazer tricô, porque o meu pensamento estava lá
junto com os meninos no robô. E eu achava assim uma injustiça tremenda, porque quando a gente fazia comida, né, a aula era de culinária e os meninos desenvolviam trabalhos bem bacanas, a gente tinha que fazer um bolo, por exemplo, e levar para eles comerem. Então a gente ficava assim com um trabalho que eu achava que não era digno, né? Eu achava legal se a gente tivesse as duas oportunidades, né? De estar lá aprendendo a marcenaria também com os meninos e os meninos também aprenderem, né, a culinária, o bordado. A gente sabe que tem tantos meninos que gostam, né, desse trabalho, quantos chefes de cozinha que são homens, né, e poderiam aprender na época. Então, se a gente for pensar o que a Nízia Floresta pensava há 100 anos atrás, não mudou muito tempo atrás. Por exemplo, na minha época, vocês podem até conversar aí com os pais de vocês, os avós, de repente eles passaram pela mesma situação, né, do que eu. E agora, crianças, eu tenho uma última atividade, né, uma proposta de atividade para vocês. Então, para que vocês escrevam sobre uma mulher que teve grande influência em sua vida, né? E aí vocês podem ilustrar com desenhos, né, e a cópia de documentos, né, de fotografias, se vocês conseguirem, dessa pessoa, certo? Para isso, vocês vão seguir o seguinte roteiro. Então, vocês vão escrever qual é o nome dessa mulher, por que você a admira, como ela é, e conta a história dela. Como você ficou sabendo dessa história, né? Quais foram as fontes consultadas? Lembrem que nós temos, né, inúmeros tipos de fontes. E aí, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e comecem a desenvolver essa atividade.
certo, crianças? Vocês conseguiram, né, fazer a atividade de vocês? Se vocês não conseguiram, não se preocupe, né? O importante é vocês terem registrado o roteiro, né? E depois vocês terminam aí com calma, pedem ajuda para um familiar, né? Para que vocês consigam fazer e pesquisar sobre uma mulher, né, que se destacou na sua vida. E eu fico por aqui, me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.